Você que é novo aqui no meu canal, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações e acompanhe sempre uma nova publicação. Tive fora aí por alguns dias porque véspera de Natal, né, a gente aproveitou para ficar mais com a família, mas agora retomei as gravações. E hoje a gente vai falar sobre os 7 nomes cotados para assumir a seleção brasileira na temporada de 2023. Você que está acompanhando a gente, você que é novo, né? Você pode comentar, pode dar aí a sua opinião, citar alguns nomes além desses que estão aqui nesta lista que eu preparei e que a imprensa divulgou aí ao longo das semanas. Eu vou aqui citar 7 nomes que possivelmente vão assumir essa bomba aí da comissão técnica da CBF. E um dos primeiros nomes que eu vou citar aqui é do técnico Abel Ferreira, o português que está no Palmeiras desde 2020, né? Ele que tem 44 anos e ao longo desses 2 últimos anos já conquistou aí 5 títulos importantes para o time alviverde, né? Que é o Palmeiras. O estilo de trabalho do Abel Ferreira é um estilo bem diferente, comum que a gente vê aqui no futebol brasileiro, né? Que é um futebol pujante para cima, aonde ele começa centralizando 3 peças, da defesa até o ataque. E isso varia muito, ou pelas laterais ou pelo centro do campo. É mais ou menos assim o trabalho do Abel Ferreira como técnico após ele assumir aí o Palmeiras. E ao longo desses anos, o Abel Ferreira levou 2 vezes o time do Palestra Itália à final da Libertadores 2020 e 2021 e chegando também à final de um Mundial de Clubes. Minha opinião, se deve ou não? Deve sim. Abel Ferreira tem vaga nessa seleção brasileira, mostrou ao longo do tempo que é um treinador competente e que conhece bem como é o futebol lá da Europa, né, das outras seleções, como também conhece da sua pátria lusa, que é a seleção de Portugal. O segundo nome cotado para assumir a seleção brasileira é de Fernando Diniz, de 48 anos, atualmente está como técnico do Fluminense do Rio de Janeiro. Fernando Diniz não tem nenhum título de expressão, tanto no futebol paulista quanto no futebol carioca a nível nacional. Mas ele vem aí mostrando, desde que assumiu o Fluminense em maio deste ano, uma nova fórmula de jogar futebol. Na verdade, a proposta de tática, né, do Fernando Diniz é fazer a rotatividade entre todos os jogadores, incluindo o goleiro. Então essa rotatividade seria o quê? Seria isso aqui, né? Não sei. Mas pelo que eu entendo, é onde todos os jogadores, os 11 jogadores, participariam aí da criação da jogada até chegar na finalização perfeita. E um detalhe, ele não admite que o jogador chega na frente do gol, dá chutão, chuta para fora, não, tem que tocar a bola, finalizar bonitinho, chegou na grande área, aí sim para dar o último toque final. Minha opinião, se ele deve ou não continuar na seleção, deve ou não assumir a seleção brasileira. Deve sim. É um nome novo, é uma nova forma uma nova proposta que ele criou aqui dentro do futebol brasileiro e com certeza merece ter aí uma visibilidade a nível internacional e o caminho seria a seleção brasileira. Agora resta saber se a politicagem da CBF vai permitir isso. Outro nome também cotado para assumir a seleção brasileira é Dorival Júnior, de 60 anos. Dorival Júnior estava no Flamengo e nesses últimos anos, Dorival Júnior conquistou aí títulos importantes com o rubro-negro carioca. Dorival Júnior que também tem uma proposta pujante, de um time diferente para cima, em finais como Libertadores, Copa do Brasil e tantas outras aí que ele participou, ele mostrou aí ser um técnico que preza muito a questão de estratégia, onde ele deixa o time adversário jogar a tal ponto dele explorar o contra-ataque, mas assim, de uma forma bem consciente, a tal modo que ele não seja surpreendido pelas liberdades que ele vai deixando ali nas pontas da sua defesa.
E um dos pontos fortes do Dorival Júnior é, além de ter um time super atacante, um time pujante, um time ofensivo, é a finalização no contra-ataque. Tanto é que muitas das vezes o Flamengo, nesse ano aqui, definiu, né, o seu título praticamente nas finalizações. Dorival Júnior, como técnico da seleção brasileira, qual a minha opinião? Eu aprovo ele como técnico da seleção brasileira, mas com algumas ressalvas, né? O Dorival Júnior tem algumas questões que surgiu aí. Por que ele estava com um time bom, fazendo o Flamengo jogar? E por que não foi campeão brasileiro, sendo que teve chance aí de passar o Palmeiras também, despachar? Cada técnico é um técnico, né? Já vou chegar lá no Jorge Jesus também para falar minha ressalva. Mas enfim, o Dorival Júnior, assim como o Tite cometeu nessa seleção brasileira, ele tem aquela moagem de colocar jogador para poupar, né? E não pode, né? Campeonato, você tem que colocar todas as suas melhores peças à disposição para atuar em campo. Outro nome também cotado que atua dentro do futebol brasileiro é o técnico Mano Menezes, também de 60 anos. Mano Menezes é um técnico que foi considerado aí a grande surpresa, né? Até o ano de 2009. Foi campeão com o Corinthians, campeão com o Internacional, foi técnico da seleção brasileira, né? Num período aí de 2 anos, 1 ano e meio, até o ano de 2011, onde o Filipão acabou assumindo, né, a vaga deixada pelo Mano Menezes. Na seleção ele não tem um retrospecto muito bom, na minha opinião, com todo respeito ao trabalho que ele tem. Sobre ele voltar para a seleção brasileira, eu acho um grande retrocesso. Mano Menezes é um treinador de Série A, mas não evoluiu. Para mim, ele não evoluiu, não buscou se aprimorar, não buscou fazer no mínimo o que o Tite fez. Ou tentar estudar na Europa, ou via EAD, né? Para tentar mudar a forma dele jogar. Tanto é que esse ano, para vocês terem uma ideia, ele passou por 3 clubes brasileiros, até chegar ao Internacional que ele está atualmente, e por um clube internacional. Por aí você vê o quanto esse treinador, né, tá fora do esquadro. Para mim, o Mano Menezes não merece assumir a seleção brasileira. Outro português atuando fora do Brasil, que já treinou o Flamengo, treinou o time brasileiro. Estou falando de Jorge Jesus, 68 anos, que hoje está defendendo o Fenerbahçe da Turquia pelo Campeonato Europeu. Para quem não sabe o feito do Jorge Jesus, ou do JJ, né, como ele é conhecido aí no meio, em 6 finais ele conquistou 5, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. O Jorge Jesus, ele deixou a sua marca aqui no Brasil. Ganhou o Carioca já no ano seguinte, ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa. O Jorge Jesus fez chover no futebol brasileiro. Então é um técnico que merece todo o nosso respeito e que conhece, de fato e de verdade, as potencialidades de jogadores, de peças que poderiam servir na seleção brasileira que atuam aqui no Brasil. E é claro, iriam passar aos moldes dele, né? Ou seja, ele com certeza seria também um nome muito cotado para assumir a seleção brasileira pela sua metodologia de atuar como técnico. Jorge Jesus, na minha opinião, merece ser sim técnico da seleção brasileira. E um grande detalhe, ele sempre utiliza seus melhores jogadores, ele não poupa nenhum dos seus jogadores, né? Então aí está a prova pelo qual ele teve aí um grande aproveitamento à frente do Flamengo desde que assumiu e a potência que se tornou o Flamengo ao longo de 2019 até 2020. Outro nome internacional para assumir a seleção brasileira é de Carlo Ancelotti, italiano de 63 anos, que ainda está com um contrato vigente ao Real Madrid. Carlo Ancelotti, durante as semanas passadas aí, foi muito ovacionado pelos críticos, comentaristas, jornalistas brasileiros que atuam na área esportiva, como um indicado para assumir essa atual seleção
a vaga deixada pelo Tite. Ancelotti, que assumiu o Real Madrid desde 2019, mudou a forma dos jogadores atuarem, trouxe aí jogadores da base, entre eles as novidades que começou lá meio que capengando e depois acabou sendo evoluindo, é o brasileiro Vini Júnior, né? Que atuou também na seleção brasileira nessa Copa do Mundo 2022. Então assim, ele tem uma personalidade de conversar com o jogador, de mexer com o ego do jogador. E também tem o lado brabão dele, né? Na hora de cobrar o jogador. Mas foi desmentido, né? Algumas revistas europeias divulgaram durante essas semanas aí que ele não tem nenhum interesse em assumir a seleção brasileira e que nada houve conversa, a não ser que o Real Madrid o dispense, e ainda assim ele iria pensar se iria assumir a seleção brasileira. Na minha opinião, eu acredito que ele não seria um bom nome para a seleção brasileira, mas tem algumas ressalvas. Se com 4 anos ele conseguiu dar aí um título da Champions, recolocando o Real Madrid de novo ao topo entre os melhores da Europa, eu acredito que se deixar ele trabalhar como deve ser trabalhado, principalmente a mente dos jogadores brasileiros, com certeza teremos aí uma base boa para o Mundial de 2026. É apenas a minha opinião. O que você acha? Comenta aí. Outro nome também que vamos definir aí, é o 7º nome aqui dessa lista, é do espanhol Pep Guardiola, de 51 anos, que é técnico do Manchester City. Pep Guardiola, que teve aí uma trajetória como jogador de futebol, aposentou cedo, já iniciou a carreira como treinador, começando pelo Barcelona, galgou aí patamares vistosos e com certeza deu a ele aí o título e consecutivo até de melhor técnico da Europa e do mundo no circuito de clubes. Pep Guardiola tem uma filosofia de treinamento, de esquema tático muito semelhante com o futebol brasileiro. Não o futebol atual, esse que a gente vem aí torcendo para ver se consegue o Hexa ao longo desses 20 anos. Não. Eu falo das seleções de 82, da seleção de 70, onde numa reportagem ele até comentou a respeito, dizendo que o pai dele, que também foi jogador de futebol, assistia muitos lances da seleção brasileira de 70, da seleção brasileira de 82, que acabou não chegando na final, mas que tinha ali uma forma de jogar futebol, um realce totalmente diferente. E com isso, o Pep Guardiola conseguiu, né, colocar em prática essa filosofia, essa metodologia de jogar futebol, como ele até mesmo citou, que é semelhante à seleção brasileira do passado. Mas quando indagaram sobre ele assumir a seleção brasileira, ele falou que tem até uma certa vontade, mas até o momento não tem nada definido se ele será ou não. Eu acredito que ficaria uma boa trazer o Pep Guardiola, né, para a seleção brasileira, mas vai depender muito da política que se discute lá dentro da CBF, né? Um estrangeiro e principalmente o que ele for pedir, exigir que a CBF mantenha, tenha ou dê para ele em termos de estrutura. Porque o cara, nos clubes onde ele passou, onde ele atuou, as coisas são bem diferentes comparadas com o futebol brasileiro aqui no Brasil. Pessoal, se você gostou do conteúdo, já deixa o like, comente, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no canal. Comenta aqui, eu quero ouvir seu comentário. Quem que você também gostaria de ter aí como um desses nomes para assumir a seleção brasileira, dentro do Brasil ou um técnico internacional? Um forte abraço e até a próxima!